Fazia 400 anos que Israel estava debaixo de uma noite escura, sem palavras proféticas, sem intervenções de Deus. Havia apenas uma súplica. Rorate celides super, et nubes pluant justum. Abri os céus, orvalhai do alto. Que as nuvens chovam o justo, chovam o Messias, chovam o Salvador. Havia apenas um clamor e uma promessa. Se rasgasseis os céus, se fendesseis os céus e viesseis, as nuvens e as montanhas se desfariam na tua presença. Até que, num determinado momento, diz o Evangelho de hoje, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Houve um homem enviado por Deus, um homem que estava possuído de zelo pela glória dele. Um homem que cumpria aquelas condições apresentadas no final do Velho Testamento pelo profeta Malaquias. Eis que envio meu anjo à tua frente para preparar o caminho diante de ti. Ele se sentará sobre os degraus do templo e lavará os filhos de Davi como quem lava com sabão de lavandeiros, para purificar a prata e o ouro, a fim de que possam oferecer um sacrifício justo, isto é, uma adoração em santidade. Ele aparece em Israel, e de certo o seu aparecimento não agradou os olhos de quem estava acostumado a ver o brilho do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote coberto com a sua preciosa mitra, com as pedras do seu peitoral, com o ouro que tinha em suas vestes. Não. João não era nada disso. Era um homem rude e extravagantemente estranho. Colocou-se sobre as margens do Rio Jordão, deserto adentro. Era um homem do deserto, da solidão. A Escritura diz que desde a infância ele era impelido para as regiões desertas. Ele pertencia totalmente a Deus. Vivia, portanto, submerso na oração. E porque vivia submerso, ele pôde submergir os homens, ele pôde batizá-los, mas não de qualquer modo. Batizá-los com uma pregação dura e desafiadora. Ele tinha um segredo. O seu segredo era ter apenas um foco, a glória de Deus. Apenas um objetivo, fazer a vontade de Deus. Apenas uma meta, preparar o caminho para o Deus encarnado, a quem ele mesmo apontaria e diria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este era o objetivo da sua vida. E porque a sua missão era esta, João foi para as ribeiras do Jordão pregar, com uma pregação concentrada na justiça de Deus, isto é, na santidade. João não tratava a consequência, ele tratava a causa. E qual era a causa?
A causa era a mesma de hoje. A causa de todas as desordens. A causa de todos os problemas. Chama-se pecado. E para lá ele foi para acusar o pecado. Para repreender o pecado. Sem meias palavras. Sem tolerâncias. Sem nenhum tipo de lenitivo. Foi para denunciar o pecado porque ele sabia que o pecado leva a alma para o inferno, o pecado corrompe as sociedades e ele é a causa da destruição do mundo inteiro. Então ele foi para pregar um chamado à conversão. Como isso é diferente de tantas coisas que nós ouvimos hoje. Diante do pecador, muitas vezes nós apresentamos um evangelho barato. Uma graça que não exige conversão, que não requer mudança. Apresentamos altos objetivos, com propostas minimalistas. Não precisa fazer nada. Você precisa apenas ser quem você é. Me desculpe, nós não somos chamados a ser quem nós somos. Nós somos chamados a ser a reprodução de Jesus Cristo. No seu ser e no seu caráter. Há um evangelho para o qual nós temos que nos converter. Aí os irmãos evangélicos liberais começam a nos acusar. Não, vocês estão pregando obras, autossalvação. Se exigir conversão for pregar obras, acusem disso Jesus Cristo, São João Batista, São Pedro e todos os pregadores do Novo Testamento, porque era o que eles pregavam. Eles pregavam exatamente isso. E porque eles pregaram isso, eles foram mortos por causa disso. João foi decapitado, Nosso Senhor foi crucificado e os apóstolos foram martirizados um depois do outro. Por quê? Porque eles apresentaram um evangelho agradável ao ouvido do pecador ou porque eles mostraram para o pecador que é preciso morrer? Eles foram martirizados porque pregaram a verdade. Mas nós, muitas vezes nos comportamos como pessoas que estão oferecendo curativos para homens que estão precisando de cirurgias. Estamos apresentando analgésicos para homens que precisam de quimioterapia, porque estão tomados pelo câncer do pecado na sua alma. É por isso que a pregação dos nossos dias não tem unção nem autoridade, porque ela não é a pregação do evangelho, ela é a pregação de um humanismo deísta e vago. Não é a reprodução da palavra da Escritura, é a reprodução daquilo que os homens querem ouvir. Não foi isso que João veio trazer à terra como precursor do Senhor, e não foi isso que Jesus veio trazer à terra. Ele veio pregar a santidade. E porque ele pregava a verdade, porque ele tinha o compromisso de ser testemunha da luz, testemunha da verdade, tanto João Batista, como Nosso Senhor, como São Pedro e todos os pregadores do Novo Testamento, eram respaldados com a mesma autoridade, isto é, eram cheios do Espírito Santo. Nosso Senhor começa o seu ministério dizendo, em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. É exatamente o texto correspondente à primeira leitura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. De João Batista, diz São Gabriel, seu pai Zacarias, ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E de fato, como lemos no Evangelho de ontem, quando Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel lhe diz,
quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. E São Lucas diz, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Portanto, São João Batista era um homem de fogo, era uma tocha ardente sobre Israel, e aquele homem sozinho fez sacudir Israel de alto a baixo, sacudiu a consciência de soldados, de fariseus, de sumos sacerdotes, do populacho, de pessoas de todas as condições. Ele virou notícia, ele virou a voz mais incômoda, mas a voz que não podia ser calada. Ele abalou porque ele era inabalável. Ele abalou porque ele tinha uma pregação inabalável, que não estava à venda, que não era adaptável, que não podia ser tematizada pelas correntes do seu tempo. Ele não estava à mercê de ninguém. Por causa disso, a sua pregação mexeu com as estruturas de todo Israel. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele vivia no deserto. E porque ele estava no deserto da oração, bebendo das fontes do Espírito, ele podia pregar e pregar com ousadia, sem temer nenhum tipo de desagrado. Ele foi para o deserto. Queridos irmãos, nós muitas vezes temos preguiça de ir para o deserto e de dizer verdades incômodas, por medo de ficarmos sozinhos. Nós queremos sempre reproduzir o que é majoritariamente compartilhável. Todo mundo tem medo de ser politicamente incorreto. Eu não tenho. Nós não precisamos ter esse tipo de medo se nós estamos pregando a verdade. Por quê? Porque nós estamos respaldados pelo poder do Espírito Santo. É Ele que vai abrindo o caminho. É Ele que vai realizando a sua obra. É por isso que São João Batista era um homem cheio de fogo. Era uma tocha. Era um homem incandescente. Nós queremos pregar um evangelho que traga alívio para o pecador. São João Batista pregava um evangelho que trazia pânico para o pecador. Leiam o que diz a Escritura. Ele dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Pregava com destemor, e o que os homens diziam? O que faremos? O que faremos agora? O que faremos? O que faremos? Hoje nós falamos muito dos dons do Espírito Santo, menos dos frutos. Mas São João Batista dizia, produzi vós frutos de penitência, produzi vós frutos de conversão, frutos de mudança, frutos de transformação, produzi vós frutos de uma vida mudada. São desses frutos que Deus tem fome nos nossos dias. Ele não trará um avivamento para dar entretenimento para a igreja, porque Ele não é um palhaço. Ele não quer desperdiçar a graça do Espírito Santo para trazer apenas uma mudança estética para a sua igreja. Não, Deus quer abalar todas as sociedades do mundo. Ele quer abalar as cidades, Ele quer abalar a consciência dos poderosos, Ele quer abalar todas as estruturas pela força da verdade. O que Ele quer é que os homens digam o que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, quais são as mudanças que nós temos que operar. Deus quer perturbar a consciência adormecida dos homens dos nossos dias. A graça do Espírito Santo quer vir para trazer profunda perturbação na letargia desta nossa geração carnal e pecadora. Deus quer trazer um abalo. Ele não quer trazer tranquilidade, pacificação, quietude, para as pessoas se sentirem cada vez mais confortáveis. Não! Ele quer trazer um confronto com a consciência do pecador. É deste tipo de avivamento que nós estamos precisando, porque Deus não joga joias sobre porcos imundos.
Ele não atira suas pérolas aos porcos. Ele renova depois de regenerar. Ele primeiro transforma a natureza do pecador para depois enchê-lo com os seus dons. Nós é que gostamos de brincar de igreja. Deus não. Ele vem para desposar a sua igreja. Isso não é brincadeira. Isso não é uma ficagem qualquer. Trata-se de matrimônio. Portanto, há uma consciência que precisa ser abalada. Há uma consciência que precisa ser rasgada. É um escândalo, queridos irmãos, que os homens dos nossos dias tenham mais medo do coronavírus do que medo de ir para o inferno. Que eles temam mais as autoridades públicas do que a autoridade de Deus. Que eles respeitem mais as leis de higiene do que as leis sagradas dos mandamentos divinos. João Batista estava incomodado, porque havia uma aliança quebrada, uma desobediência estabelecida, os homens estavam rompendo os mandamentos e a lei de Deus. Será que a nossa situação é melhor do que a deles? E por que eu não vejo os cristãos atormentados com isso? E por que eu não vejo os cristãos preocupados com isso? Por quê? Porque a conversão começa por nós, como diz São Pedro. A purificação começa pela casa de Deus. Aleluia. Este evangelho precisa chegar primeiro em nós. Nós é que precisamos criar vergonha e entender que estamos pregando uma palavra naturalista, adaptada aos gostos dos nossos contemporâneos. Queremos ser politicamente corretos, estamos cegos e não queremos dobrar o nosso coração em obediência ao Senhor. Padecemos de falta de zelo por Deus. Estamos contaminados com um pensamento mundano. Queridos irmãos, o profeta Jeremias dizia aos seus ouvintes: se vós não me escutardes, em secreto meus olhos chorarão por vós e se desfarão em lágrimas. E o próprio Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Quem é que está chorando? Pela dureza destes homens, quem é que está segurando este fardo de intercessão? Quem é que tem clamado a Deus para que Ele tenha misericórdia e envie uma onda urgente de conversão sobre os nossos dias? Quem é que tem levantado este estandarte na presença do Senhor e no secreto tem chorado? Quem tem pago o preço de lágrimas por essa transformação? Me desculpem. Para mim, o mundo está caminhando para um futuro muito escuro. Os poderes globais estão caminhando na direção de um liberalismo desenfreado, da imoralidade mais aberta. Cada dia mais os cristãos estão sendo censurados e cerceados, não apenas do seu direito de culto, mas do direito de manifestarem as suas próprias convicções. Cada dia mais nós estamos sendo penalizados por dizermos a verdade. E eu vejo muitas pessoas cegas dentro da igreja, dobrando os seus joelhos diante de Baal. Pessoas que estão o tempo todo passando a mão para aquilo que está errado e se adequando a todas essas ideologias satânicas que foram criadas para desenraizar o cristianismo da face da terra. Isso está ganhando força e isto vai crescer nos próximos anos. Não esperem que o mundo vai melhorar. Esta é a verdade. O homem tem andado de costas para Deus, e a voz daqueles que defendem a verdade será sistematicamente silenciada. Quem é que está chorando? Quem é que está sustentando esse fardo? Não adianta. Nós queremos lágrimas nos olhos do pecador e coração quebrantado, se nós não formos homens que choram na presença do Senhor e rasgam seu coração diante dEle, porque tudo começa num lugar deserto.
é no secreto da oração, é no lugar da nossa intimidade, é ali aonde o Senhor nos trata, onde Ele sabe quem nós somos. Os nossos desafios são muito maiores do que os desafios dos nossos predecessores. Nós precisamos de muito mais santidade, nós precisamos de muito mais oração, nós precisamos de muito mais palavra. O mundo está muito pior, mas ele nunca estará acima das capacidades de Deus. Ele é suficientemente poderoso para mudar todas as coisas, mas Ele não fará isto enquanto não existirem homens dispostos a mudar o seu coração e a se curvarem na presença dEle. Chega! Chega de entretenimento religioso, chega! Chega de nos contentarmos com conquistas humanas e termos templos grandes, e termos estruturas imensas, e termos sucesso do ponto de vista empresarial, econômico, porque o Senhor quer vidas, Ele quer corações, Ele quer almas, e o que Ele encontra são almas perdidas, cegas pela cegueira. São poucos aqueles que têm ouvido a voz do Senhor. São Paulo diz na segunda leitura: não desprezeis as profecias, antes não apagueis o Espírito. Nós apagamos o Espírito, nós extinguimos o Espírito, quando nós deixamos de ouvir os incômodos proféticos do Espírito Santo no nosso coração. Quando nós deixamos de atender à voz, ao clamor, ao brado, à queixa do coração do Senhor, quando nós deixamos de chorar as lágrimas do Senhor, quando nós deixamos de nos importar com a glória do Senhor, quando nós deixamos de querer o que quer o Senhor, São João Batista ficaria impressionado com este nosso evangelho que propõe felicidade humana. Você tem que se sentir bem, tem que se sentir feliz. Aonde está o zelo devorador pela glória de Deus? Aonde está o amor apaixonado pelo Senhor que pode nos mover a buscá-lo por todos os lugares? Nós precisamos pedir: Senhor, assim como houve um homem enviado por Ti, e o seu nome era João, envia pregadores de verdade para esses nossos dias, porque nós não podemos mais perecer diante de tanta palavra fraca, rasa, sem força, sem poder, sem autoridade, tanto pregador sem magnitude. Não é mais possível. As almas se estão perdendo. Não é possível. E não será assim. Porque Nossa Senhora disse em Fátima: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Mas para que esse triunfo do Espírito Santo em Maria aconteça, é preciso que surja uma geração de homens e mulheres que paguem o preço de lágrimas, suor, sangue, por este avivamento. Para que surjam esses ministérios de fogo, para que as nossas cidades e os nossos países sejam sacudidos de alto a baixo, pela força da palavra do Senhor. Nós precisamos de novos João Batista. Nós precisamos de profetas,
nós precisamos de pregadores incendiados, nós precisamos, muito mais do que de evangelistas, nós precisamos de avivalistas. Homens possuídos de fogo e de zelo. Este peso precisa estar no nosso coração. Nós necessitamos disso, nós não podemos mais nos contentar com o que temos aí. Porque o que temos aí produziu egoísmo, naturalismo, incredulidade, produziu essa gentinha que está apenas preocupada em não pegar uma doença, enquanto está infectada até a alma com tudo aquilo que desagrada a Deus. Quem está disposto a carregar esse fardo? Coloque-se diante do Senhor, não diante de mim, e comece a orar. Comece a orar a sério, comece a chorar a sério, comece a clamar a sério, que nós sejamos possuídos por um espírito de inconformidade, por uma indignação interior, que nós não aceitemos mais as coisas como elas estão, porque nós precisaremos ser muito fortes, muito firmes, mas eu creio que Deus é poderoso para que, enquanto as trevas do mundo se avolumam, haja muita luz dentro do pequeno resto da sua igreja, para que se complete o número dos eleitos, para que a sua obra não fique perdida em vão entre pessoas inconscientes, que nós possamos ser estas comunidades seladas no sangue do Cordeiro, que tem muita luz, muito fogo, muita intensidade, para chegar até os escolhidos, estejam eles onde estiverem.